Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Presta atenção, gente. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a quem? A Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Só um minutinho. Eu queria trazer hoje a pauta que nós estamos diante de um homem aqui, à luz da Bíblia, que tinha um coração muito bom. Você vê que ele dava esmolas. Era uma pessoa que influenciava a sua casa a fazer o bem. O homem que você, provavelmente, eu não tinha do que falar, que era uma pessoa exemplar, uma pessoa que você olhava e, de repente, queria ser igual. Mas aí vem a questão. Quando a gente pega qualquer justiça humana e a gente vai com a nossa justiça diante de Deus, a Bíblia chama de trapo de imundície. Ou seja, por maior bem que o homem faça, por maior esmola que faça ou qualquer outra coisa, se ele não conhecer o Senhor Jesus, ele ainda não chegou ao topo do conhecimento que se exige da parte de Deus. Então, se a gente for hoje para a nossa esfera da sociedade, está todo mundo fazendo alguma coisa, ou não? Tem os médicos sem fronteira, tem muita gente sendo movidas até mesmo pelo próprio Senhor, pessoas com dons, despertando seus dons e talentos para ajudar pessoas. Gente, é inúmeras coisas que a gente vê, graças a Deus. Só que o homem, às vezes, ele quer se apegar, porque às vezes ele não mata, ele não rouba, ele não usa droga, de repente é um cara que não é nem crente, mas não trai a esposa, é um homem que visivelmente não tem o que se falar. E dá o exemplo de um homem que tinha as suas orações e esmolas diante de Deus. O que é que o anjo disse para ele? Ó, tudo que tu está fazendo está diante de Deus. Parabéns. Mas aí, o soberano queria algo mais. O soberano queria que ele não ficasse só na esfera espiritual, conhecido como aquele que dá esmola, como aquele que faz o bem, como aquele que é justo, como aquele... Não. Deus queria algo mais. E agora Deus envia um anjo para falar com esse homem. Ei, tenho visto tudo que você tem feito, mas te falta uma coisa. Manda ir lá em Jope chamar um homem, que é Simão, por sobrenome Pedro, que ele precisa falar alguma coisa para você. E nessa noite, nós, como igreja do Senhor Jesus, nós queremos falar para pessoas que estão na live hoje, que ainda não se converteu. Pessoas que, de repente, têm bons exemplos em todos os segmentos. Pessoas que têm a sua religiosidade. Pessoas, às vezes, que não têm o que falar dela. Mas eu vou te falar, meu irmão, que está aqui ouvindo essa live, que está vendo, está te faltando alguma coisa. É interessante que a gente vê um Cornélio sendo boa pessoa, dando esmola, e se você for para João capítulo 3, você vai ver Nicodemos,
Um religioso também não tinha do que falar de Nicodemos. Mas quando ele vai ter com quem? Com o Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus fala com ele? Importa-te nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E as pessoas, hoje em dia, elas estão nesse ápice, de que só fazer o bem está bom. Não está bom, não. Só fazer o bem vai ficar diante de Deus, sim. Mas não é a totalidade que Deus quer para mim, para você e para quem está na live que ainda não se arrependeu. E é interessante que Pedro, ele estava na pousada, ele estava esperando a hora do almoço, e aí desce um rolo do céu, um manto, mistério, como o pessoal gosta de falar, e Deus agora mostra um lençol grande descendo, grandes animais ali dentro, e de acordo com a lei, todos os bichos que desceu ali, ele não podia comer por causa da lei, e ele disse: Senhor, não vai entrar coisa imunda, impura na minha boca. E Deus agora tem um desenrolar com Pedro, fala: ó, que Deus que eu purifiquei, não chame de imundo, rapaz, tome cuidado. E Pedro está ali, pensando naquela visão, pensando, e o rolo sobe. E agora chegam os homens. Lembra que Cornélio mandou uns homens lá buscar Pedro? Lembra? E Pedro agora vai. E o Espírito Santo disse: vai com eles, porque eu os enviei. E Pedro agora vai, um judeu, se juntar a um monte de gentio, que não se podia fazer pela tradição. E Deus estava na expectativa, porque por maior bem que você faça, por maior obra social que você faça, se você ainda não conheceu o Senhor Jesus, vou te dar uma notícia. Você que está nos vendo aqui, que nos converteu, ainda te falta uma coisa. Você reconheceu o Senhor Jesus. E Pedro vai lá com eles, e Pedro chega lá e faz um discurso com ele, ó, sabe que não é lícito a gente judeu estar com gentil, mas Deus me disse que a gente não pode, né, chamar de imundo ou coisa assim. Depois você vê lá a história, muito bacana, muito legal. E Pedro agora, a partir do versículo 34, acompanha aí por gentileza. Aí Pedro vai dizer para ele o que era necessário para a vida dele, já que ele tinha uma consciência de pessoa muito boa. 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em quem qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, esta é a palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, pois do batismo que João pregou. 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos de quem, gente? Porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo ao povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que o ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz de vivos e de mortos.
A este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele crê receberão o quê, gente? Receberão o quê? Perdão dos pecados pelo seu nome. Dizendo Pedro ainda essas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Então, essa é a chave para quem ainda não se arrependeu. E não adianta. As pessoas têm mania muito feia. Se o fulano era cantor, morreu, está cantando lá no céu. Ah, o fulano tal morreu, está cantando lá no céu. Ah, o fulano e tal está lá no céu. Todo mundo é jogado no céu. Mas para você entrar lá, precisa passar por Jesus Cristo. Mas passar por Jesus Cristo por quê? Meu amigo, você que está aqui na live, se você não reconheceu o Senhor Jesus, você está perdido eternamente. Vou te explicar agora por quê. A história vai dizer que Deus fez o homem e a mulher. Nós estamos lendo Gênesis aí, né? Ou já acabou, gente? Eu estou meio atrasado, mas eu vou chegar lá. Deus fez o homem e a mulher, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Estava lá o homem no jardim do Éden, o homem perfeito, não tinha, ele era tão perfeito e santo que não tinha que se envergonhar, nem nu ele conseguia se ver, porque a Bíblia fala que a glória de Deus vestia ele. Mas Deus disse, como Deus não cria robô, Deus disse, está aqui a árvore do conhecimento, não mexe ali, Adão, porque no dia que você mexer ali, você morre. E aí o homem pagou para ver, né? A ordem foi, se mexer, faz o quê? Morre. E você, meu amigo, que está na live, você veio de Adão. E o homem agora entra em acordo com a sua mulher. A Bíblia diz que a mulher foi iludida por Satanás. Pegou aonde não se devia. E daqui a pouco chega o homem. E é interessante que quando o homem chega e olha para Eva, vê a Eva morta. Porque a ordem foi, se você comer, você morre. E fica um adendo para a gente. Quem quiser morrer, que morra sozinho. Quando o homem olha para a mulher, ele decide morrer com a mulher. Aí você sabe, o caos é instalado. A terra é amaldiçoada. O homem que tinha toda aquela comunhão com Deus, de encontrar Deus pela tardezinha, aquela comunhão é quebrada, é expulso do paraíso, porque um Deus santo não pode mais conviver agora com o pecado. Não é de se admirar que a palavra de Deus diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quem lembra que Adão agora é expulso? Deus amando o homem, mas teve que tirar, porque o Deus Santo não pode mais conviver com o pecado. E agora como resolver isso? Mas Deus não é pego de surpresa. Deus já sabia pela sua soberania que iria acontecer, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus já foi crucificado antes da fundação do mundo. Mas por que agora Deus tinha que ter um plano, já que o homem se vendeu ao diabo? O homem resolveu desobedecer a Deus.
E você vê que o pecado se instalou na humanidade, não foi porque matou, porque mentiu, porque roubou. Não, ele só desobedeceu. E eu quero dizer para você que não se converteu ao Senhor Jesus ainda, você é descendente de Adão e você está em estado de desobediência. Quando Deus olha para você, meu amigo e minha amiga que está nessa live, Deus vê o Adão caído em você. Só que Deus, ele é soberano e bom. O que Deus faz? Vai lá, mata um animal. Simbolizando quem, gente, que vinha? O Senhor Jesus. Mata um animal. Tem que ter derramamento de sangue agora. Deus faz umas vestes. Mas o homem não pode ficar mais na presença. Deus mostra a sua bondade. Adão, estou aqui contigo, mas agora é você aí e eu aqui. Agora você vai ter que me adorar por meio de sacrifícios. E só abrindo um parêntese aqui, quando você vê na Bíblia que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, é por quê? Porque o módulo agora para se comunicar com Deus era por meio de sacrifício. E Abel fez o que era certo, pegou das primícias. E ele pegou o quê? Dos frutos da terra. Até nisso o homem desobedece. Até nisso, Deus deu um padrão para se comunicar. Caim achou que deveria ser da forma dele. E assim também, você que está vendo essa live, você tem seus meios, tem suas tradições, tem a sua fé, e acha que você está fazendo certo, mas não está. Você precisa passar pelo Senhor Jesus. E agora, o que fazer? Passa-se anos, estamos aqui, essa história do Big Bang, isso não cola. Essa história que nós evoluímos do macaco, isso não cola. Porque Deus disse lá, quando o homem cai, eu vejo que agora o homem é mau desde a sua meninice. Tem criança aqui? Tem. Daqui a pouco vão ter que se converter. O pecado está ali. Filho de águia é águia. É bonitinho, daqui a pouco vai ter que mostrar as unhas para comer carne. Todos nós, quando nascemos, já nascemos pecadores. E o homem hoje, ele pega os seus meios para tentar chegar a Deus. O pessoal diz, criou-se uma tradição que todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira. É mentira, porque o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E agora o que fazer o homem caído? Você já percebeu que às vezes você quer fazer o bem e você não consegue fazer? Agora o mal que você não quer fazer, esse você faz. Disse Paulo, gente. Isso é uma verdade. E agora o homem nasce de Adão, já nasce debaixo de pecado, já nasce debaixo de condenação. Não adianta qualquer meio que você fizer sem ser o Senhor Jesus, você está perdido eternamente. Porque a Bíblia diz o seguinte, lá em João 3 diz o seguinte, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Aí, olha só, meu amado, não sou eu que estou falando, você que está na live aí, que está vendo, que não se converteu. A palavra de Deus diz o seguinte: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A Bíblia diz que você está em estado de condenação. E agora, como é que você vai largar isso? Deus teve um plano. A palavra diz que o Senhor Jesus já estava lá com Deus. Ele era o Verbo. O Verbo era Deus e estava com Deus. E agora o que Deus tem que fazer? Mandar o seu filho aqui. Porque o homem nascido de mulher já nasce no erro, já nasce inclinado para a carne, já nasce inclinado para o pecado, já nasce inclinado para as coisas do diabo. E o que Deus tem que fazer agora? Enviar seu filho, fazer ele agora virar um homem no ventre de uma mulher. O poder do Altíssimo envolve Maria, Jesus está ali dentro. E agora? Agora, você imagina, gente, Deus, menino andando entre os homens. Santo. Ele já era tão santo, gente, que quando Isabel chegou com a barriga dela perto, João Batista deu cambalhota dentro do ventre. Quando Maria chegou com Jesus, ele é o perfeito. E agora Jesus tem toda a trajetória de obedecer à lei, porque ele veio para os filhos de Israel. Ele precisa obedecer, coisa que o homem nunca conseguiria obedecer à lei, porque a lei eram 300 e poucas leis, mais 300 e poucas tradições dos anciãos. E o Senhor Jesus agora, ele entra no mapa de Deus. Ele agora tem que cumprir todas as exigências de Deus. E ele agora, como homem, 100% homem, 100% Deus, mas ele, por ser igual a Deus, não se exaltou por isso, antes se humilhou e foi até a morte e morte de cruz. Mas por que esse sacrifício? Por causa de você, por causa de mim, porque ele nos ama com amor incondicional. Deus envia seu filho aqui no meio de pecadores. E não pense você que foi mole, foi fácil porque Jesus é Deus. Não! A Bíblia diz que ele, como homem, foi tentado de todas as sortes de tentação. Mas ele venceu todas. Todas. Até a tentação que eu e você caímos às vezes, quando o diabo vem na nossa cabeça e fala alguma coisa, a gente joga xadrez com o diabo. O Senhor Jesus jogou ping-pong. Está escrito, mas também está escrito. Está escrito, mas também está escrito. Até essa tentação da barriga Jesus venceu, que a gente não consegue vencer. Transforma em pães essas pedras, você pode. Se és filho de Deus, mexeu no ego ainda. Se é a gente tomba. Ele não. O Senhor Jesus não. Ele tinha um alvo, e o alvo era você. Ele tinha que ir lá naquele madeiro, porque de acordo com a lei, todo aquele que é pendurado no madeiro era maldito. E Deus olha para a humanidade até hoje, e vê o homem caído, debaixo de maldição. E agora o que Deus tem que fazer? Seu filho perfeito não pecou em nada. Por isso, abrindo um parênteses, você não pode ter vergonha de ser um seguidor de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único líder. É o único líder que nunca pecou. Buda pecou. Testemunha, os líderes da Testemunha de Jeová, todos os outros pecaram. Pecaram e morreram.
e se perderam. Ele não. Ele morreu, mas ressuscitou. É o único líder que morreu e ressuscitou. Por isso nós não devemos se envergonhar. E agora como é que Deus vai resolver essa situação do homem caído? O homem fazendo as suas orações, fazendo as suas esmolas, e diante de Deus tá bom. Parabéns. Mas você ainda não pode se achegar a mim por causa dos seus pecados. E aí o Senhor Jesus vem, cumpre toda a lei, é maltratado. Bateram nele, gente. Ele era justo. Ele não tinha culpa. O Senhor Jesus não era merecedor, irmão. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quem tinha que sofrer era eu e você. Mas ele não. Ele veio com o propósito de fazer a vontade do Pai, que era o quê? Dar a sua vida, para que você agora, por meio da fé, você fosse justificado. O homem agora não consegue se achegar a Deus por causa do seu pecado. Quando Deus olha para o homem, Deus vê quem? O Adão caído. O homem, por maior coisa que faça, não pode se achegar porque ele é santo. Se chegar, morre. E aí o Senhor Jesus vai na cruz. A Bíblia fala que ele se fez figura de pecado. Ele vai na cruz. Quando ele vai na cruz, escuta você que está em casa, foi por você. O Pai o abandona. Ele fala o quê? Por que me desamparaste? O Pai o abandona. Até a cruz, o Senhor estava com ele. Quando ele sobe na cruz, o Pai o abandona, porque agora, ele tem que agora levar o pecado da humanidade no seu corpo. E quando ele sobe naquele madeiro, ele se faz de maldito no seu lugar. E o Senhor Jesus agora morre. Então essa história de que não, ele era Deus, não morreu não, morreu sim, gente. Ele morreu e teve que ser ressuscitado. Ele morreu mesmo. Ele morreu a sua morte, mas o interessante disso tudo, vocês lembram, quem já viu Paixão de Cristo aqui? Não é forte aquele com o Mel Gibson, não é? Não tem aquela cena que o Senhor Jesus está todo cortado, lembra? Quem lembra? Todo desfigurado, bateram na cabeça dele, bateram nas costas, muito, que diante da lei o cara tinha que tomar 40 chicotadas. Quando chegava na 39, eles voltavam para a primeira e ia de novo até a 39 e voltava de novo, porque não podia dar mais de 40. Jesus todo cortado. Eu queria que você tivesse essa visão, que quem deveria estar cortado era eu e você. Só que você estava espiritualmente assim. Você estava prejudicado por causa dos seus pecados. E aí o Senhor Jesus vai para sofrer por você. Agora você imagina, batem nele aqui, rasgam as costas, cura você. Batem aqui, você é curado. E desfiguram ele, você que vai ficando são. É a troca. Deus agora pune severamente o seu filho. Para que você, diante de Deus agora, uma vez que você o reconhece como Senhor, você pode chegar a Ele pela justiça de Cristo. E Deus, quando olha para você, não vê mais o Adão caído. Deus vê quem em você? Jesus Cristo. E para você ver que é tão real, que Ele nos tirou os pecados. Paulo disse que quando a gente ainda era pecador, Ele morreu por nós. Ele tirou os nossos pecados. E o que o Senhor Jesus agora faz? Morre.
é ressuscitado ao terceiro dia. Hoje estamos aqui, o evangelho chegou a nós. Quem se arrependeu aí? Quem estava todo ruim quando Jesus te encontrou? Gente, eu estava bêbado. Nunca mais vou me esquecer daquele dia. Era época de carnaval. Eu estava de cabeça branca, cabeça de brondo, bigode de brondo. Parecia um demoninho. A minha história hoje, se eu não encontrasse o Senhor Jesus, provavelmente eu não estaria vivo, porque com 16 anos eu já era alcoólatra. Eu vim de uma família alcoólatra. Eu vim de um pai alcoólatra e de uma mãe alcoólatra. Mas Deus, Ele é bom. Assim como Deus foi lá no Éden, Adão, cadê você, Adão? E Adão é escondido. Porque o pecado até hoje faz isso no homem. Deus correndo atrás do homem, o homem fugindo. Cadê você? Eu não vim porque eu estava nu. E o homem está assim até hoje. O homem pega e bota umas folhas, né? Fica para se cobrir. E o homem não está desse jeito hoje, botando as religiões para tentar alguma coisa diante de Deus. Está assim. Eu me lembro como fosse hoje, gente. Eu tinha uma namorada, né? Era adolescente. E eu fui convidado ao culto. E eu era macumbeiro. A minha família toda foi criada no candomblé. Minha mãe, ela recebeu uma entidade e o centro ficava extremamente cheio. O diabo tinha um plano na minha vida, porque o diabo, ele manifestava na minha mãe dentro de casa e eu era o responsável para comprar o mel para ele beber. O diabo manifestava dentro da minha casa e batia nas minhas irmãs e em mim não batia. O diabo tinha um plano, mas o soberano também tinha. O soberano só de olho. Fui convidado a um culto, fui por causa da moça, eu confesso. De repente você vai ter que vir para Jesus por alguma situação, não às vezes nem porque crer. Eu fui por causa da moça no culto. Quando eu cheguei lá, o culto acabou muito rápido, era um culto igual que a gente faz aqui, como é que se fala o nome? Como é que é o nome? Aqui nessa casa? Célula. E o pregador, quando ele terminou, ele fixou em mim e falou: você quer aceitar Jesus Cristo como Salvador? Gente, eu confesso para vocês, eu aceitei Jesus naquela noite por causa da moça. Sério? Ele sabe que eu não estou inventando nada. Eu aceitei Cristo por causa da moça. Gente, eu me lembro como se fosse hoje, gente. Eu estava pernoitado do carnaval. Eu falei sem minha sã consciência que queria Cristo. O nome de Cristo, a pessoa de Cristo, ela é tão poderosa que muitas das vezes, na sua falta de sinceridade, ele entra em você. Ele quer fazer uma morada em você. E quando eu disse, eu quero o Senhor Jesus, gente, não tem quando você bota aquela bala house preta na boca e toma água gelada? Quem já fez isso aqui? Não dá aquele fresco. Gente, eu senti na hora. Deus me permitiu. Eu senti. Agora, abrindo parênteses, não é normal, tá, gente? O aceitar Jesus é pela fé. Você não precisa sentir nada, você tem que crer. Mas Deus me permitiu que eu sentisse aquilo. E eu senti como se tivesse muita bala house dentro de mim. E na medida que aquela bala, tipo bala house vinha se movendo, que hoje eu sei que é o Espírito Santo, que tinha entrado na minha vida, porque rio de águas vivas fluirão no seu interior, disse o Senhor Jesus. E aquelas águas vivas, e aquele efeito da bebida foi indo embora. Um homem que entrou bêbado, saiu bom. E depois daquele dia, nunca mais fui o mesmo.
Louvado seja Deus! E agora, gente? Nós precisamos nos arrepender. Você que está na live, que ainda não tomou a decisão, você que faz as suas orações, você que tem a sua tradição de família, e etc., você precisa se arrepender e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, para que você saia da condenação eterna. E a condenação eterna é qual? Todo homem, de acordo com as Escrituras Sagradas, todo homem que morrer sem reconhecer o Senhor Jesus, vai se perder eternamente no lago de fogo e enxofre. Adão ficou por alguns, a gente não sabe dizer precisamente, vamos colocar algumas horas distante de Deus. Você ficará eternamente distante de Deus. E vou te dar uma notícia muito ruim. A sua consciência não morre. Você não vai poder dizer que você não ouviu, meu irmão. Porque o evangelho está aí. Bem ou mal, tem uns que pregam por contenda, outros por desordem. Paulo disse que o importante é que Cristo seja pregado. O evangelho está aí. O testemunho contra a sua crença está aí. Então você não vai poder dizer. E outra coisa, lá, perdido eternamente, você vai lembrar das oportunidades que você teve aqui. Como Deus usou pessoas para ir atrás de você e você rejeitou. Uma vez o Senhor Jesus contou uma parábola do rico e do mendigo. Quem lembra na Bíblia? Está lá na Bíblia. O rico lembrou? Não lembrou? Não lembrou? Que tinha o quê? 5 irmãos aqui e queria pedir a Abraão para quê? Manda lá na minha casa lá, porque eu tenho 5 irmãos para eles não virem para cá também. Se as pessoas que hoje estão perdidas tivessem a oportunidade de voltar, elas fariam tudo diferente. E você está vivo. Porque, meu irmão, vou te dar uma notícia muito boa, gente. Me perdoa, mas eu estou falando aqui que eu sei que Deus me falou que tinha muito não crente hoje na live. Vou dizer para você, meu irmão. E não pensa você que lá no Hades, lá no Lago de Fogo, você volta. Não, filho. É essa história da carochinha que vai ter reencarnação. O Senhor Jesus não ensinou isso, não. Que vai ter o espírito evoluído. Não tem isso, não. Tá? Estão te enganando. O Senhor Jesus não veio em outro corpo, não. Ele veio no mesmo corpo. Então se arrepende quanto é tempo. Larga a sua religiosidade. O Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos: você tem que nascer de novo. Se você não nascer do Espírito, você não pode ver a Deus, e nem o reino. Então isso fica um retrato para nós aqui, também. Como nós temos que ficar firme com o Senhor Jesus. Como nós não podemos negociar a nossa fé. Porque, irmão, se uma pessoa que morre sem Cristo, vai lembrar, uma pessoa que morre, que já teve no Evangelho, provou do dom espiritual, provou da palavra, provou tanta coisa, para ela será pior. Nós não podemos negociar a nossa fé. Tome cuidado com essa valorização sobre o dinheiro. Tem pessoas aqui que têm idade para ser minha mãe ou meu pai. Nunca se teve facilidade hoje em ter dinheiro. Quem está percebendo? Antigamente, para você ter dinheiro, você tinha que trabalhar muito, irmão. Hoje em dia, qualquer pessoa fica rica. Só que Deus não prometeu isso, não. Quem prometeu? Lá em Mateus 4. Tudo isso te dou se prostrado me adorar. Então, tome cuidado. Por causa de dinheiro, muitos perderam a fé. Paulo disse, tomar cuidado com o dinheiro. Então, fica esperto. Nós não podemos negociar. E agora,
qual o próximo passo? Qual o próximo passo para fazer? Já que eu tenho Cristo, agora é seguir o caminho de Cristo. É pisar onde ele pisou. É largar realmente o pecado. Porque uma coisa você tem que entender. Quando você, antes de se converter, o pecado te guiava para onde queria. Você não tinha como negar. Agora você vai só se você quiser. Porque o Espírito Santo está dentro de você. E o que significa o Espírito Santo estar dentro de você, irmão? Que você é santo, irmão. Já viu aquela história santo pecador? É verdade, é você. O Espírito Santo só está dentro de você porque você é santo. Ah, mas eu estou num processo de aperfeiçoamento, sim. Por isso que a Bíblia manda eu buscar a santidade. Mas o santo já está aí dentro. Paulo falou que a gente tem um tesouro em vaso de barro. Então hoje, é que eu fui muito tentado. Irmão, tentado todo mundo é. É só você dizer não. Uns dizem não e outros dizem sim. E, sinceramente, o Espírito Santo é maravilhoso, ele não se negou a vir morar dentro de nós. Que ele poderia ficar sobre, como era no Antigo Testamento. Ficava sobre, vinha de vez em quando, dava mensagem, entendeu? Não. O Senhor Jesus falou, eu vou para o Pai, mas vai vir um outro consolador igual a mim. Vai estar com vocês. Vai guiar vocês. Vai consolar vocês. Então, o Espírito Santo, a Bíblia fala que não devemos entristecer o Espírito Santo, qual fomos selados para o dia da redenção. Irmão, quando você passa em qualquer lugar aí, em qualquer encruzilhada, o diabo que está lá sabe que você tem dono. Ele vê o Espírito Santo em você. Só que o diabo sabe que ele tem um aliado. Qual? O velho homem. E se você ler Romanos capítulo 6, lê na sua casa. Paulo vai falar sobre o velho homem. O velho homem está o tempo todo. Quem lembra daquele filme? Já vou terminar, gente. Quem lembra daquele filme? Que tinha um cara que estava morto, quando tocava música, ele subia. Quem lembra? Lembra? Morto muito o quê? Morto muito louco? Tocava a música, ele levantava, não é isso? O velho homem está o tempo todo querendo ressuscitar. E quem tem aliança com o velho homem? O diabo aqui fora. Então, por você ter decisão de escolha a quem você quer obedecer e servir, o diabo fica o tempo todo jogando para tentar ressuscitar o velho homem em você. Por isso que a Bíblia fala, se você semear coisa do Espírito, vai colher coisa do Espírito. Se você semear coisa da carne, a carne vai te dominar, daqui a pouco você está fora. E não é de um dia para a noite, não. É sorrateiramente. O diabo não vai falar, eu estou aqui, estou fazendo cilada, não. Paulo falou, tome cuidado com os ardis de Satanás. Então temos que tomar cuidado. Vamos ficar firmes. Gente, nunca teve tão próximo do Senhor Jesus voltar. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele deixou ensinar lá em Mateus. Quando você ouvir guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pai matando filho, olha só, está tudo na nossa vista. E a Bíblia fala que naquele grande dia do Senhor, que não seja laço para você e para mim, que a gente fique no nosso posicionamento, independente de qualquer coisa, nós amamos o Senhor Jesus. E você que está na live, não fique chateado comigo, eu só falei que está na Bíblia, e você precisa reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador. Se você ainda só crê em Jesus Cristo, não é o suficiente, porque a Bíblia fala que até o diabo crê, mas estremece. Então, fica uma dica para você, se arrependa dos seus pecados enquanto é tempo, porque depois da morte, segue-se o juízo. Tá bom? Deus te abençoe aí. Vamos colocar de pé, gente? Aleluia. Posso cantar você me permite cantar um louvorzinho, rapidinho?
Lembra daquele louvor? O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quem sabe? Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema, ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou lá na cruz. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Ele é bom. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento ofereceu perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? E falei do meu passado, aleluia. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Aleluia. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo? Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento ofereceu perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, pelo servo a própria vida renunciou?